A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje, lição de número 3, estaremos estudando Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo encontra-se em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Ruth, capítulo 1, versículo 6 a 8 e versículo 14 ao versículo de número 19. Então vamos iniciar a nossa lição de número 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então, nesta lição, hoje estaremos adentrando dentro do relato do livro de Ruth. Como os irmãos bem sabem, a aula passada fizemos uma introdução ao livro de Ruth, sabendo o autor, data, mensagem, propósito, contexto histórico. Hoje estaremos adentrando no livro de Ruth, estudando a história de relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. E observe que o período em que nós estamos falando é um período conturbado na história de Israel. O livro de Ruth, como nós falamos na aula passada, e isso fala no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que ocorreu esse relato, essa história é relatada que é como acontecendo no período dos juízes, um período em que cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, ou seja, era um período anárquico da nação israelita, onde não tinham princípios morais, não tinham princípios éticos e cada um fazia o que achava melhor, o que achava de bem aos seus olhos fazia, ou seja, era uma sociedade hedonista que buscava os prazeres para si próprio, ou seja, benefício para si próprios. Uma sociedade egoísta, onde laços, relacionamentos não eram valorizados. Então, diante desta perspectiva, nós hoje iremos estudar o relacionamento de uma mulher com a sua sogra e vice-versa. Por quê? Porque aqui nós vemos um contraste do que acontecia na sociedade a qual elas estavam inseridas. Então, nosso primeiro ponto nessa introdução a se falar e deixar bem claro aqui é que, mesmo em um local onde tudo vá contra aquilo que é preceituado por Deus na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, meu irmão, as pessoas devem permanecer fiéis. E o livro de Ruth vai nos mostrar isso, que em uma sociedade que estava ali distante, onde os relacionamentos eram relacionamentos líquidos, não havia confiança de um para com o outro, porque cada um buscava o seu próprio benefício. Vemos o relato de duas mulheres que abriram mão dos seus desejos, das suas perspectivas futuras para ajudar a outra, ou seja, uma unindo-se à outra para que o bem viesse a alcançá-las juntos, não abandonando uma e indo fazer sua vida,
que provavelmente poderia alcançar coisas melhores. Sim, poderia, mas não é isso que nós vamos ver nesta história de hoje. Então, hoje nós vamos estudar justamente Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a proposta de Noemi e vai falar sobre uma crise em família. Nós sabemos bem como se deu esse relato histórico. A Bíblia nos fala que existia uma família que habitava em Belém, e aquela família ali, quando estava vendo que a terra estava passando por dificuldades, ou seja, as dificuldades econômicas e financeiras bateram a porta, eles não titubearam, saíram da sua terra natal de Belém e vão para a terra de Moabe. Na terra de Moabe, eles vão estabelecer o seu lar. Então, nós estamos falando da família de Noemi. Noemi saiu com seu marido Elimeleque, juntamente com seus dois filhos, Malom e Quilion. A Bíblia não nos diz por que, se eles consultaram a Deus ou não. A Bíblia só relata que eles saíram sem a orientação divina. É isso que nos dá a entender. Entretanto, nós já vamos ver que, quando chega naquele lugar, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Noemi, quando chega a Moabe, não se sabe quanto tempo depois isso ocorreu, mas o que a Bíblia nos fala é que Elimeleque morre. E Elimeleque morrendo, Noemi agora já está viúva. Entretanto, a sua vida pode ter um pouco de perspectiva, porque ela tem dois filhos para cuidar dela e para gerar descendência para o seu marido e, consequentemente, para ela. Entretanto, esses dois filhos seus se casam com mulheres moabitas, Quilion se casa com Orfa e Malom se casa com Ruth. Com o passar do tempo, em menos de 10 anos da sua habitação ali em Moabe, falecem tanto Malom quanto Quilion. Então, o que nós estamos dizendo aqui que essa crise é: Noemi perde primeiramente seu marido e logo após seus dois filhos, deixando suas noras, ou seja, suas duas noras, as esposas de seus filhos, sem descendência, ou seja, agora ela estava desamparada neste mundo, estava sem perspectiva nenhuma. E vale frisar que provavelmente os filhos de Noemi já eram filhos que tinham algumas dificuldades, algumas necessidades desde a sua nascença. Por quê? Dentro do contexto israelita, a gente sabe que o nome está sempre atrelado a alguma circunstância da sua vida ou alguma realidade do seu nascimento. E isto fica claro porque, devido ao significado dos nomes dos filhos de Noemi. Malom, que significa está fraco, doente. Então, neste caso, sugere-se que possivelmente ele já tenha nascido uma criança doente, uma criança fraca, e este foi o marido de Ruth. Já o outro, chamado Quilion, que se casou com Orfa, tem o seu significado possivelmente de defiando, falhando ou mesmo destruído. Então percebemos que provavelmente, de acordo com a origem da raiz do nome dos dois filhos de Noemi, eram dois homens já que nasceram com problemas de saúde. Mas isso deixando de lado o que a Bíblia nos mostra de fato é o que ocorreu. A crise em família que nós estamos falando aqui, agora estamos falando de três mulheres viúvas. Duas estavam na sua terra natal, que certamente tinha seus pais e seus familiares. Entretanto, Noemi não tinha ninguém e estava em uma terra estranha. Isso que tem que ficar claro aqui. Então, essa crise, ela advém justamente do falecimento do marido e dos dois filhos. O subtópico 2, o autor vai falar sobre tirando força da fraqueza. Por quê? Porque neste momento nós vamos ver que a tragédia que alcança a família de Noemi e deixa, vamos falar assim, ela sem expectativa. Porque ela perde o marido, perde os dois filhos, está sozinha no mundo. E nós estamos falando aqui de uma época, meu irmão, que as mulheres não eram como os nossos dias. A cultura da época a que a mulher estava inserida fazia com que aquelas mulheres tivessem dificuldades de terem emprego, de se autossustentarem. Não é que nem hoje.
tem pensão. Morreu o marido, deixou pensão. Não. Não tinha bolsas governamentais. Tinha alguns auxílios, não era auxílios, vamos falar assim, mas alguns meios daquela mulher conseguir sustento para si pela lei de Deus, que aqui nós estamos falando dentro de um contexto teocrático. Mas falamos inicialmente como estava a sociedade. Ninguém se importava com ninguém, cada um queria fazer o que achava certo aos seus próprios olhos. Então, hoje quando nós vemos a história é muito bela, mas Noemi, quando estava dentro deste contexto, meu irmão, não compreendia o plano de Deus, porque de fato estava sofrendo na pele, estava sem perspectiva nenhuma, sem filho, sem marido, sozinha no mundo e na condição de mulher que à época, dentro daquela cultura, era mais uma dificuldade para ela tentar se restabelecer novamente. Então, meu irmão, estava em um momento complicado. Noemi, assim como aconteceu com Jó, Noemi não podia imaginar o plano presciente do Senhor em todas aquelas circunstâncias. Mas observe que a questão neste ponto aqui, meu irmão, não é tentar explicar as tragédias, como se tivéssemos domínio racional sobre elas, mas é como nós devemos comportar de um modo responsável. Como eu posso me comportar de um modo perseverante no cumprimento de nossos deveres, mesmo que eu não vejo, nós não vejamos nenhuma luz ao final do túnel. O que nós precisamos é confiar em Deus. Acima de tudo, o que precisamos é confiar em Deus. Então, esta reverente confiança, ela nada tem a ver com a negação da realidade, não. A realidade era uma coisa presente. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e estava em um momento de dificuldade, em um momento de tribulação, porque a tragédia, as dificuldades, ela vem para todos, meu irmão. Em algum momento da vida, ela chega e bate na nossa porta. Então, ter confiança em Deus não é eu estar negando a realidade, vivendo no mundo como se fosse um mundo utópico, um mundo virtual, não. A realidade é esta, mas eu tenho que manter a minha confiança em Deus. Porque hoje se ensina por aí, se fala muito de um evangelho triunfalista, que não admite o crente passando por provação, passando por dificuldade, frustrações, perda, sofrimento, não. É errado. O crente passa por tragédias, o crente passa por tribulações, frustrações, dificuldades, perdas, sofrimentos. Todas as pessoas, inclusive crentes cristãos, salvos em Cristo Jesus, todos estão sujeitos a grandes tragédias. Mas a diferença é como cada um comporta-se em meio às tempestades da vida. Salomão, em Eclesiastes 7,14, ele nos fala: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então Noemi soube se equilibrar em meio à profunda crise que estava vivendo. Ela não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade, não os explorou com autocomiseração. Isso pode ser observado justamente pelas atitudes que teve em 2 momentos distintos. O primeiro momento nós podemos falar é que ela, quando decide voltar para Belém, porque ela ouve na terra de Moabe que em Belém a crise passa, a crise financeira, a crise que estava cometendo ali, passa e agora a cidade estava próspera, ou seja, agora tem pão, agora tem comida, agora tem emprego, agora tem restauração. Então ela vai e se levanta para voltar juntamente com as suas noras. Mas no meio do caminho, quando ela está voltando, ela não. Vocês podem voltar
para ficar com as suas famílias, voltem para suas casas, voltem para os seus deuses. Ela não teve, meu irmão, por desejo, manter-se aquela situação de sofrida, de coitada, não. Isso ainda nós vamos falar no último tópico, mas neste ponto aqui, o que nós temos que frisar é que ela se levanta. Por isso o subtópico fala, tirando força da fraqueza, que ela se levanta. Ela toma uma atitude, ela não fica prostrada, ela não se deixa sucumbir quando está em momento de crise, não, mas ela se levanta e toma uma atitude, porque eu ouvi que lá em Belém agora a coisa mudou, agora tem pão, agora tem comida, agora tem uma sociedade que dá para sobreviver, então eu vou buscar viver e voltar para a minha terra, porque lá voltou a ter bonança. Então, meu irmão, é o que Salomão escreve em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Que se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em outra tradução fala, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E Noemi não agiu com essa atitude, mas mostrou-se persistente, tirando força da fraqueza para levantar-se e voltar para a sua terra. E essa atitude de Noemi é própria de quem tem espírito de liderança. Porque mesmo em meio à tristeza e à dor que sentia pela perda do marido e dos filhos, ela não fica prostrada, mas se levanta para uma viagem exausta. Historiadores falam que a distância de Moabe até Belém era de 120 quilômetros. Hoje, para nós, isso talvez seja uma coisa pequena, uma coisa rápida, mas imagine uma condição onde não tinha automóvel, não tinha avião, helicóptero. O único meio de locomoção era a pé ou era em cima dos lombos de um cavalo, de um jumento ou camelo para fazer essa viagem longa. Imagine só, nós estamos falando de uma mulher que decidiu voltar sozinha, porque as suas noras estavam vindo com ela, mas elas despedem. E isso a gente vai ver ao longo do trimestre, que Ruth é a única que se apega a ela e volta com ela. Mesmo assim, eram duas mulheres fazendo uma viagem de 120 quilômetros, não se sabe se a pé ou se montadas em um cavalo ou jumento, mas o que entendemos é que foi uma viagem desgastante. Então, meu irmão, Noemi é um exemplo que nós temos que observar diante dos problemas, das dificuldades das nossas vidas. Por quê? Porque ela está nos mostrando com este relato bíblico que nós não podemos nos prostrar nem nos paralisar diante dos nossos problemas da vida. Devemos confiar em Deus, devemos seguir em frente e sempre no caminho certo. E o caminho certo é aquele que é a direção que Deus nos dá. Então, desistir de objetivos comuns da vida, meu irmão, tem sido altamente prejudicial para a saúde emocional e espiritual de muitas pessoas. Mas Noemi levantou-se e voltou para Belém, porque ela tirou força da fraqueza. O terceiro subtópico fala sem manipulação emocional. Isto aqui é outra extraordinária lição que nos transmite Noemi. É a importância de não usar nossos quadros tristes da vida para manipular, para explorar as pessoas que nos cercam. Além de se conservativa, como nós falamos, que ela toma a atitude de se levantar e voltar para a sua terra natal, ela soube equilibrar as suas emoções, assumindo responsabilidades. Ela não se vitimizou. Ah, como eu perdi, agora eu sou viúva, perdi meu marido, perdi meus filhos, não tenho ninguém, se vitimizando. Não, ela não age deste modo. Ela não faz isso porque tem pessoas que usam dessas táticas que não condizem com os preceitos divinos para tentar sensibilizar as outras pessoas, constranger as outras pessoas para que aquelas pessoas permaneçam junto dela, mas não por voluntariedade.
mas por constrangimento, por algo emotivo, por aquela chantagem, vamos falar assim, emocional. E Noemi poderia fazer isso, não poderia? Poderia. Era uma mulher idosa, sozinha no mundo, e as únicas esperanças que ela tinha eram suas duas noras, mas ela não age deste modo, ela não se vitimiza, ela não faz nenhuma manipulação emocional. É aquilo que falamos anteriormente. Elas saem juntas, Noemi, Orfa e Ruth. Elas estão no mesmo caminho voltando para Belém, mas no caminho Noemi fala para elas voltarem para suas casas, para os seus deuses, porque ela era uma mulher já de idade avançada, não tinha filho, e mesmo se ela viesse a ter um filho ou que ela tivesse alguma relação neste dia que ela fala com elas, de ter um filho, elas esperariam o filho crescer para poder se casar. Órfão e Ruth certamente já estaria de idade avançada. E Noemi não usa de chantagem emocional, não usa de manipulação emocional. Então, o que nós entendemos justamente é isso, que Noemi não se vitimiza. Noemi não pega a sua condição ali que está, claro, em um momento de dificuldade, em um momento de sofrimento, de tantas perdas que vem acontecendo na família, de tantos desgastes, não só físico, mas principalmente desgastes emocional, desgaste psicológico, e tudo isso acontece com Noemi. Mas em nenhum momento ela usa aquilo como um gatilho, como uma manipulação, como um meio de chantagear as suas noras para que fiquem com ela. Não, mas ela despede-as, manda que elas voltem para suas casas. O segundo tópico da lição vai falar sobre a convicção amorosa de Ruth. Uma amizade provada e aprovada. Nesse ponto aqui, nós poderíamos perguntar: por que Ruth persiste e Orfa desiste? O sentimento e a força moral de Orfa não eram tão intensos quanto os de Ruth. E isso vai ficar demonstrado justamente na decisão que Ruth toma quando está ali sendo insistida, batendo ali na sua mente, Noemi falando para ela voltar, e ela não volta, porque no primeiro momento, quando Noemi fala para elas voltarem, nenhuma toma atitude de voltar, nenhuma, nem Orfa. Após a insistência de Noemi, Orfa dá ouvido à palavra de Noemi e beija sua sogra e volta para sua casa e para os seus deuses e para a sua antiga vida. Mas Ruth não. Ruth se apega a Noemi. Por isso nós lemos no nosso texto áureo que aquilo ali nos mostra que Ruth não apenas estava se apegando a Noemi, mas como também estava se apegando ao Deus de Noemi, ou seja, Ruth era uma mulher que agora estava se convertendo ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Porque quando Noemi fala para Orfa, Orfa certamente refletiu um pouco e pensou: eu vou embora. Porque eu indo embora, eu tenho perspectiva de futuro. Eu posso voltar para minha casa, para os meus deuses e galgar de um novo casamento. Era uma perspectiva para o seu futuro, ou seja, estabelecer a família que não foi estabelecida com o seu falecido marido. Então, isso certamente passou na mente de Orfa, certamente passou na mente de Ruth, mas Ruth usou de amor, por isso é convicção amorosa. Convicção amorosa. Ruth apegou-se a Noemi. E isso nós vamos falar no terceiro tópico, que vai mostrar justamente por que ela se apegou. Então, meu irmão, nós vamos ver que a fé de Orfa ela era emotiva, porém fraca.
E infelizmente muito se vê disso no cristianismo evangélico atual. Existem pessoas que se emocionam, pessoas que choram, pessoas que ficam ali que você olha e parece que de fato aquela pessoa ali está com a convicção no seu coração certa, mas na realidade essas pessoas muitas vezes elas estão desprovidas de convicção na hora de tomar atitudes ao lado da verdade do evangelho. Então, meu irmão, vamos falar assim, é mais necessário, é melhor, vamos falar assim, muitas vezes eu não me derramar em choro, me derramar ali em emocionalismo, mas ter atitude como crente salvo em Cristo Jesus, do que chorar, do que se emocionar e na primeira oportunidade negar a fé, esconder-se da realidade do evangelho que vive. Isso pode acontecer. E esse é um exemplo aqui que o autor vai nos mostrar como órfão, como representando esses crentes da atualidade, que chora, se emociona, mas abandona. Mas devemos fazer como Ruth, ter essa amizade tanto provada e aprovada. Por quê? Porque órfão, o que acontece? Volta para o seu povo e seus deuses. Aquilo que eu falei anteriormente, a atitude de Ruth, ela vai além de se apegar à sogra, mas ela estava se apegando ao Deus da sogra. Ao Deus da sogra. Então Ruth, ela se apega a Noemi. Então a firmeza que nós vemos e esse altruísmo de Noemi a, a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente ela vai se revelar. Porque ela insiste, isso nós vamos falar no último tópico, justamente para que elas voltem, e elas não voltem como nós falamos anteriormente. O tópico 2, o autor vai falar, subtópico 2, vai falar sobre a amizade na adversidade. Neste ponto, nós vamos ver que as verdadeiras amizades, ela não cede às conveniências ou pressões do momento. Amigo que muda de lado facilmente ao sabor dos seus interesses não é amigo verdadeiro. A amizade de Ruth e Noemi, meu irmão, mostrou-se realmente profunda e surpreendente. E Salomão escreve sobre isso. Ele fala que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo de número 17. E Ruth, ela também está disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade em nome do sentimento que devotava Noemi. A expressão que nós lemos no nosso textuário fala: onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, morrerei eu. Isso, meu irmão, demonstra o grau de companheirismo, demonstra o grau de comprometimento da jovem moabita, que não ficou somente em palavras, mas transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Então, em dias de tanto individualismo, uma reflexão que precisamos fazer é quanto ao nível de nossos relacionamentos, meu irmão. Então, esse tipo de companheirismo, esse tipo de comprometimento de Ruth, às vezes não se é visto nem mesmo entre os membros, entre a membresia, entre os congregados, entre o ministério da igreja. O cristão, ele tem o imperativo de amar uns aos outros, combustível indispensável para amizades verdadeiras e duradouras. O terceiro subtópico da lição, o autor vai falar sobre um amor prático, porque o amor de Ruth não era apenas verbal ou sentimental, era prático. Quando chega em Belém, Ruth, ela toma atitude, não fica parada. Ela não fica envolta em expectativas fantasiosas. Ela não fica esperando a ajuda do governo. Ela não fica esperando receber nenhum tipo de bolsa auxílio, não. Mas ela toma uma atitude e vai se dedicar justamente ao trabalho. E o trabalho que ela vai ter é um trabalho, meu irmão, não muito digno, vamos falar assim, não muito digno, porque ela vai ter um trabalho justamente de um mendigo da atualidade. Ela vai mendigar. E a forma de mendigar à época era justamente esta, para aqueles que tinham necessidade dos estrangeiros, era nas cegas,
nas colheitas. E a lei de Deus falava que quando os homens fossem fazer a colheita, o que caísse no chão tinha que ficar lá, para que viesse os necessitados estrangeiros e colhesse aquilo que caiu pelo caminho para eles sobreviverem. Ruth vai justamente se empenhar neste trabalho, vai mendigar. E é justamente neste ponto que nós vemos que Ruth, ela se dispõe a trabalhar não pensando no seu bem-estar, não porque ela estava em um trabalho cansativo, em um trabalho exaustivo, que era debaixo de sol, meu irmão, atrás dos segadores, esperando cair alguma coisa para recolher. Tudo isso para prover alimento para sua sogra e para ela. Então foi isso que Ruth fez, ela toma uma atitude, ela tem amor pela sua sogra, mas demonstra o amor que tem pela sua sogra. Então o amor de Ruth ele era prático, assim como a espiritualidade dela, porque agora ela confia no Deus. Mas é no Deus que ela se converteu de Noemi, não o Deus da sua terra. É o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o que demonstrou através de atitudes firmes, sérias, responsáveis e puras. Essas são as atitudes que Ruth tomou. O terceiro e último tópico vai falar sobre a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Neste ponto aqui, nós vamos ver que um dos sinais do fim dos tempos é a apatia espiritual. Nós vivenciamos uma realidade que é preocupante para muitas igrejas locais e para o cristianismo evangélico em geral. Nós estamos falando do esfriamento do amor, o surgimento de muito misticismo em vez de fé genuína. Um tempo em que cresce um profetismo de pouca autenticidade e às vezes de nenhuma autenticidade. Nós não estamos aqui falando, não se trata de uma visão pessimista, mas uma visão realista. Os irmãos que estão ouvindo, você que está me ouvindo, está consciente disso que nós estamos falando. Não é uma visão pessimista. O que nós estamos falando é uma visão realista, à luz das claras previsões escriturísticas. Apesar disso, não devemos nos conformar. E Ruth nos dá o exemplo de uma fé fervorosa, uma fé viva e não morta, conforme Tiago fala. A sua declaração convicta perante Noemi, teu Deus é o meu Deus, demonstra a sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas agora ela decidiu abrigar-se. Então, o fervor, meu irmão, ele é demonstrado nas atitudes, porque vemos Ruth renunciando ao modelo de vida que tinha os seus habitantes, coabitantes lá, os moabitas, e não seguiu por caminhos fáceis entre os belemitas, não, procurou trabalho. Ela manteve uma vida austera e disciplinada e alcançou uma excelente reputação. Porque quando Boaz vê a ela, Boaz vai falar com ela e Boaz fala: eu ouvi já de todo mundo que você é uma mulher virtuosa, ou seja, ficou conhecida como uma mulher virtuosa, porque ela tinha uma fé fervorosa, não uma fé fingida, não uma fé falsa, mas uma convicção plena do Deus ao qual ela servia. E isso vai nos mostrar justamente para o segundo subtópico que fala uma fé que expira. Porque as pessoas, meu irmão, quando vê verdadeiramente um crente que é fiel a Deus e está na dificuldade, e é fiel a Deus, está na bonança e é fiel a Deus, assim como aconteceu com Ruth e Noemi, estava no tempos áureos, fiel a Deus, perderam seus maridos, agora duas viúvas sem perspectiva nenhuma, está ainda em fidelidade a Deus. Então a fé de Ruth, meu irmão,
Ela foi inspirada na vida e crença da sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, ela estava dando testemunho da sua fé. Isso mostra como os relacionamentos familiares alcançam as pessoas para Deus. Isso é o que nos mostra a história de Noemi, juntamente com a história de Ruth. Então, a participação justamente de Deus ali e a família andando em comunhão dentro dos preceitos estabelecidos por Deus, isso vai inspirar, isso vai ensinar muitos mais pessoas para que venham e se rendam aos pés do Salvador e Senhor. E para encerrarmos a lição, terceiro subtópico, sensibilidade sobre liderança. Não há dúvida de que as mulheres também são dotadas de talentos e dons, sejam eles naturais ou espirituais. Eles podem ser e são muito úteis no reino de Deus. Então, as mulheres, meu irmão, o livro de Ruth vai nos mostrar isso, que tem muito a contribuir com a obra de Deus. E assim o fazem em diversas áreas do serviço cristão. O Senhor, contudo, também reservou ao homem a liderança no contexto eclesiástico, assim como ocorreu na antiga aliança, no sacerdócio levítico. Então, a Bíblia vai nos mostrar, bem como o autor da lição, que as mulheres ela contribuem de forma positiva sim na obra de Deus. Quando não perde o foco, não ficam se entregando às discussões bestas, discussões carnais, discussões que não produzem edificação, mas a sábia, a que entende o seu propósito diante de Deus e a sua contribuição na obra de Deus, concentra a sua fé e devoção em servir a Deus, no glorioso serviço cristão, com valores imensuráveis, porque são mulheres virtuosas, mulheres que têm compromisso com a verdade. Então, as mulheres, meu irmão, assim como Ruth, entende a sua capacidade de tomar decisões em momentos difíceis, assim como Noemi tomou, e Ruth toma quando chega em Belém de levantar-se e tomar atitude para trabalhar e trazer o sustento para a sua casa, porque estava em um momento de dificuldade, um momento adverso, um momento de contrição. E Deus viu e vê todas essas situações, como nós iremos falar nas próximas lições. Concluindo a nossa lição, nós falamos que o relacionamento de Noemi e Ruth ensina-nos quão precioso é o amor altruísta para Deus. Ao pensarem uma na outra e dedicarem-se ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente em que o amor deve ser praticado. E o segundo é a nossa igreja local. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.